conexão Olá, aqui. Fabrício, boa noite. Boa noite, Josi. Como é que você tá, menina? Estou ótima, melhor agora, né? Feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço você estar participando da nossa live aqui. Agradeço o convite, acho muito legal a gente estar trabalhando esse tema aí nesse período, né? Isso é muito bacana, passando a nossa experiência aí para as pessoas. E agradeço pelo convite, por estar aqui com você. Eu que agradeço imensamente por você ter aceitado. Quero fazer mais live com você em breve. E se apresenta um pouquinho aí, Josi, pessoal te conhecer. Então, eu trabalho com a psicanálise, né, e as terapias, eu falo terapias alternativas porque eu trabalho com algumas terapias, eu trabalho com a barra de axis, trabalho com acupuntura, então, assim, florais, é um caminho vasto aí de terapias alternativas aí. E a psicanálise que é o meu forte, né? Mas também sou coach, master coach, PNL também, com master em PNL, e venho aí trilhando esse caminho. Na verdade, a gente vai falar um pouco, acho que, sobre isso hoje, né? Mas eu tive muito tempo dentro de uma empresa, então, há 3, 4 anos é que eu venho aí me dedicando somente ao desenvolvimento humano mesmo, né? E crescendo aí dentro dessa área, no sentido de aprender cada vez mais e enfim, tá aí despertando consciências, a minha e a dos outros. Deixa eu me apresentar um pouco. Oi? Porque essa que é a nossa ideia, né? Quanto mais pessoas a gente conseguir despertar, melhor. Com certeza. Deixa eu me apresentar aí para o pessoal que não me conhece. Meu nome é Fabrício, sou presidente da Conquistar Treinamento. Também sou diretor da regional da Ebra, Colatina, né, Josi? Isso aí. Formei em fisioterapia, né? Há uns 13 anos atrás. E acabei conhecendo a parte de desenvolvimento humano, tem 2 anos aproximadamente. Fiquei apaixonado, meu primeiro curso foi o coach, né? Através da minha esposa, Simone, aí, ó. Que Tá me influenciou. Ei, Simone. Linda é ela. Que me influenciou e eu acabei me apaixonando pela profissão e estou seguindo esse caminho nessa área de desenvolvimento humano. Que é muito bom, né, Fabrício? Nossa, Um excelente. caminho sem volta, né? Depois que a gente Eu começa falo, a trabalhar, não tem mais jeito. um caminho sem volta, você falou certo. Porque eu trabalhava dentro da escola, larguei tudo que eu estava fazendo para seguir essa carreira. E aí, Janaína, essa é uma amiga minha que fez fisioterapia comigo aí, a Janaína do Som. Seja bem-vinda, Janaína. Ela formou comigo. E vamos começar o bate-papo, Josi? Vamos lá. Estamos pronta. Vamos lá. Como o Covid está afetando a sua profissão, Josi? Então, eu falo que, na verdade, o Covid, ele afetou todas as profissões, né? Algumas mais e outras menos, mas acho que todo mundo foi afetado nesse momento. E assim, no meu caso, e aí eu lembro muito, né? Não tem jeito de falar dessa Covid, do que está acontecendo agora, sem citar o mundo VUCA aí, que o nosso amigo Tiago tanto fala, né? Que exatamente. a gente já esperava esse boom da tecnologia, que isso fosse acontecer, que a gente tivesse que se adequar a isso, mas a gente esperava que a gente tivesse tempo para fazer isso, né? Para ir aprendendo esse mundo e entrando aos poucos nele. E o que aconteceu foi que com o Covid a gente se deparou com ou eu faço isso agora ou eu vou ficar para trás. Então, assim, a minha profissão foi a mesma coisa. Eu vinha brigando um pouco aí com o atendimento online, que eu sempre fui daquela que falava, não, eu prefiro o atendimento presencial, o olho no olho, ainda gosto muito do olho no olho, claro, entendeu? E assim, e aí eu faço a leitura corporal enquanto eu estou conversando com a pessoa, parará. Então, isso tudo para mim era muito importante. Eu meio que colocava um pouco uma distância do atendimento online. E aí, quando veio, nos primeiros dias, eu fiquei meio perdida. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a me procurar também, porque os atendimentos ficaram parados, mas quando a gente viu que isso ia demorar, não era uma coisa rápida, eu fui voltando a fazer os meus atendimentos de forma online. E por incrível que pareça, eu achei muito mais simples do que eu imaginava, entendeu? E foi muito legal essa descoberta para mim. E assim, num período em que tanto a terapia quanto a psicanálise, ela está sendo muito buscada, porque as pessoas ficam um pouco perdidas aí nesse momento, e muitas precisam de um apoio,
é um momento que a gente vai olhar, que a gente está olhando para dentro, está ficando sozinho ali, somos nós encarando as nossas próprias sombras também, né? E convivência em família. Então, isso faz com que também as pessoas procurem um apoio. Então, para mim, esse período foi um período de inovação na parte, vamos dizer, tecnológica, na parte online, de me adaptar a isso. Mas também foi um período que eu tive aí uma busca e uma procura bacana, entendeu? Que eu me sinto até no sentido, no dever de ajudar as pessoas, né? Eu percebo até na minha profissão mesmo. Você lembra que eu comentei com você que eu tinha um curso pronto para estar presencial? Eu tive que gravar esse curso todo online. Já preparei todo online. Porque já estava tudo pronto para começar uma turma já na cidade próxima aqui. E tinha que mudar minha rotina toda, né? Por causa desse Covid, né? Pois é, então, a gente teve que, de repente, né, a gente caiu dentro, tipo assim, agora não tem mais jeito, eu preciso fazer e me adaptar a essa realidade. E eu falo que o que faz o sapo pular é a necessidade, né? Então, assim, a gente acabou dentro da necessidade, a gente se viu ali, ao Juliano aí, um abraço para o Juliano. Um amigo nosso. Amigão mesmo. Juliano fez inteligência emocional comigo na Ebra. E ele fez coach comigo. Comigo é Simone. Pois é. Ele foi o primeiro da live. Foi? Eu não assisti. Vou ver se eu pego. A primeira sequência da live foi o Juliano. Que bacana, que bacana. Pois é, gosto muito do Juliano. Seja bem-vindo aí, Juliano. É uma honra ter você me assistindo aí. Então, assim, mas é isso. Acho que a primeira coisa que o Covid fez com as profissões foi fazer com que as pessoas se reinventassem, com que as pessoas assumissem essa parte de inovação tecnológica, o que é perder esse medo de falar, né? Eu não sei, eu não nasci para ir. Quer dizer, agora a gente teve que entrar e aprender e se virar, são os cursos, né? Eu também estava com uma agenda toda de cursos, inclusive na Ebra, a gente estava já com os cursos aí agendados e tal, estava com um workshop em Belo Horizonte, então isso tudo não aconteceu, mas outras coisas vieram acontecendo, né? E foi muito bacana isso, essa reinvenção aí. Eu acho que foi muito importante. Um ponto que eu achei muito interessante dessa Covid foi o seguinte, até que eu comentei com você, eu era mais travado no online. Eu estou começando a perder, estou começando a ficar mais solto. Então. Eu percebi isso até na hora de gravar o curso, eu senti que foi bem, eu tinha um pouquinho de experiência por causa do canal no YouTube. Só que isso me soltou mais, eu senti que eu estou mais seguro. Então, eu acho que nesse momento, nós tivemos que largar de lado os nossas inseguranças e tal, e encarar realmente, né? Ir lá não, peraí, isso aqui é o que eu tenho. E aí, quando a gente começa a fazer, o que eu acho mais interessante nesse período é que quando você começa a fazer os atendimentos, os vídeos e tal, as lives, você descobre que não é tão complicado assim, né? Aquele bicho de 7 cabeças que você imaginava, né? E isso eu tenho visto em muitas profissões. Assim, as pessoas têm muito receio, mas quando elas entram aí para começar a fazer, para botar a mão na massa, elas descobrem que não era assim tão difícil quanto se imaginava, entendeu? Eu achei que ficou bem mais fácil. Eu pensava que tecnologia era aquele bicho de 7 cabeças, né? Aquele monstrinho. E não é nada disso, é uma coisa simples. Exatamente. Você vai acabando acostumando. E aí eu vou vendo, você acaba levando. Eu tô vendo assim, muitas coisas que eu recebo, né? Eu recebo convite para o culto online, grupos de estudos em tudo. Você vê que lojas e tal, todo mundo já está entrando mesmo e vendo que é por aí, a gente tem que se adequar às escolas. Veja a escola do meu filho, agora fazendo provas e tal. Então você vê as pessoas se adaptando numa velocidade gigante, né? Porque a gente não teve esse tempo, a gente foi pego de surpresa, todo mundo. E as pessoas estão se dando muito bem. Então, assim, tirando a geração nova, que eu falo que já veio preparada, né? Já veio conectada. Aí a gente que é um pouco mais velho, a gente teve que se adequar aí nesse mundo e com rapidez. E quem está conseguindo, está vendo que não é tão complicado assim. Eu até comentando aí, a gente que tem 30 anos, a 40 anos, nessa faixa, 30, 50 anos, a gente pegou justamente a transição do analógico para o
tecnológica. A gente Isso aí. automaticamente tem um pouquinho mais de restrição à tecnologia. Não é o caso do seu filho, do meu filho, que já nasceu com essa tecnologia, ficou mais fácil para eles. É uma coisa assim tão normal que eles já nem percebem. Meu filho fez um comentário que eu achei muito interessante quando começou a pandemia e tal, e aí a gente em casa, e aí eu falei, eu comentando alguma coisa com ele sobre tecnologia, ele que me ensinou muita coisa, inclusive, e aí eu falei assim, meu filho, você não está sentindo muito, não, assim, preocupada com essa parte emocional dele e tal? E ele falou assim, não, mamãe, eu já nasci preparado para isso. Eu achei muito interessante, porque, na verdade, eles estão preparados mesmo, né? Então, eles acabam se adaptaram com maior velocidade a isso, né? E nessa nova rotina de trabalho, qual está sendo o seu maior desafio atualmente, Josi? Então, meu maior desafio foi a minha gestão de tempo. Porque o que acontece? Quando eu estava indo para o meu consultório, para minha sala, eu saía de manhã, tinha meu horário lá e tal, e aí, quer dizer, eu não estava aqui dentro da minha casa o tempo inteiro. Então, quando eu estou dentro de casa, eu era mãe, né? A mãe, a dona de casa, então, assim, o filho estava sempre acessível ao filho e tal. E aí eu tive que fazer uma gestão do meu tempo de acordo com que eu conseguisse fazer ele entender também que eu estou em casa, mas eu tenho meu trabalho e é para mim também, né? Qual horário eu vou fazer isso? Então, a parte mais complicada para mim foi conseguir fazer essa gestão de tempo entre ser a dona de casa, a mãe do João Pedro e a minha vida profissional. Então, essa foi para mim a parte que agora já está mais fácil, mas no começo foi um pouco complicado para mim, entendeu? Acho que foi o que mais pegou para mim foi essa parte, gerir o meu tempo. A gente tem as técnicas, né? Que a gente tem todas as técnicas, a gente aprende tudo, mas quando a gente está ali na boca do negócio, ali, como é que eu vou fazer, entendeu? Aí essa para mim foi o que me pegou. Então, assim, eu tentava fazer uma coisa, às vezes não dava certo, até que eu consegui encaixar tudo e falar, opa, eu tenho que seguir, eu tenho que ter disciplina, eu preciso de disciplina, e nos meus horários, e aqui em casa e com ele também, para que todo mundo entenda como é que vai funcionar. E aí, esse horário eu vou deixar livre, esse horário eu vou ocupar, e não tô. E o celular também, né? Porque a gestão de tempo, eu falo que essa pandemia, as pessoas parecem que entenderam que você está o tempo inteiro livre ali para te chamar, para conversar e tal, e não é bem assim. Então, conseguir fazer essa gestão de tempo foi a maior dificuldade que eu tive nessa pandemia. Para mim, foi a questão da adaptação. Apesar de eu e Simone sempre trabalhar muito junto, mas a gente ficava mais no final de semana. E por causa da pandemia, ficou mais junto. Tipo assim, ficamos mais tempo junto ainda. Aí, tipo assim, tem hora que você tem que trabalhar, tem hora que, tipo assim, entender melhor o convívio pessoalmente, pelo fato de a gente ter duas profissões iguais. Tanto ela quanto eu somos fisioterapeutas, somos coach. Aí tudo, querendo ou não, acaba interligando. Aí você tem que equilibrar o tempo e a forma de falar. É isso aí. Então, e assim, essa coisa de equilibrar o tempo, que é essa gestão do tempo, é que eu achei o mais complicado. Foi justamente isso. Porque uma coisa era o seu dia a dia, né? A gente tinha os finais de semana junto, ou chegou do trabalho, é outra vivência. A relação é outra, né? A relação do seu trabalho, ela tá separada. E aí, de repente, você entra tudo, né? Vira tudo um bolo só e você tem que equilibrar isso daí e achar tempo para cada coisa, entendeu? E aí eu tô vendo aqui, ó, fazer um cronograma e dar prioridade, administrar melhor a produtividade. É isso mesmo, porque é o que eu falei, a gente tem todas as ferramentas, né? Que nós temos isso, todas essas ferramentas, até como coaches também. E aí, quando você tá ali no olho do furacão, às vezes você demora um pouco para gerir. E eu tive essa dificuldade no início, com criança em casa e tal, né? Como é que eu vou separar isso? 24 horas em casa com uma criança e tal, e meu trabalho. E olha, você tem que ter aí o seu horário também, porque na hora que eu estiver trabalhando, você não pode estar interferindo, ainda mais que eu faça um trabalho. Então, assim, tudo isso é isso que ele falou aí, foi fazer um cronograma, foi ter disciplina e começar a colocar isso para funcionar. Tá dando certo. Aqui também tá dando certo. Eu e Simone
sempre deu bem, né? Desde o início do nosso relacionamento, a gente sempre se deu bem. Só que, não, você com mais tempo, você tem que ter mais adaptações. Porque, não, são duas pessoas diferentes. Sim, dois são pensamentos dois diferentes. Mesmo mundos, que né? tá super bem, São dois dois mundos, igual. Principalmente igual. Tanto eu quanto a Simone são filho único. E filho único, você, não, tem um mundo dele. Tem a mania dele. Tanto eu quanto ela temos nossa mania. E um tem que respeitar a mania do outro. É uma coisa bem interessante desse ponto. Mas isso é muito legal, né? Eu falo que no final das contas, a gente vai ter um ganho muito grande quando isso tudo acabar, porque a gente teve que olhar para dentro das nossas casas, das nossas relações, que é isso aí. Como estão as minhas relações? Como está meu casamento? Como que está a minha relação com os meus filhos, com os meus pais? Então, assim, esse ganho, ele vai ser gigantesco. Esse olhar para as nossas relações, ele não teve como não acontecer. Ele foi também, assim como a tecnologia, ele veio, deu aquela mexida e a gente foi obrigado a melhorar e a fazer isso acontecer de uma forma harmônica, né? Exato. E, para a verdade, eu estou até achando melhor a companhia dela. Eu até sinto a falta quando ela não estou perto dela, falar a verdade. E Eu sinto vocês até ainda tem muita essa, falta. né? Porque vocês têm. Vocês dois fazem a mesma coisa, que é o que você falou, né? Então vocês têm o mesmo trabalho, então é muita coisa, é muito tempo realmente junto, e ao mesmo tempo que é o mesmo trabalho, mesma profissão e tal, são duas cabeças diferentes. Mas eu acho que isso é um ganho gigante para vocês, né? Porque aí é o mesmo papo, assim, vocês têm um assunto em comum profissional e pode um ajudar o outro aí nesse sentido, que as diferenças fazer com que vocês cresçam em algumas coisas, né, mais do que nas outras, que um tem mais afinidade com aquilo, o outro não, tem uma visão diferenciada, então pode debater aquele assunto e isso vai crescendo e vai fazendo com que vocês cresçam profissionalmente juntos também. Isso é muito legal. Uma coisa que eu percebo também é que eu e Simone tem perfis opostos também. Ela é estável, eu sou dominante. Aí é uma coisa bem interessante, porque ela me freia e eu tenho que, tipo assim, jogar um pouco ela. É um jogo de parceria. Dois dominantes aí, como é que seria? Nossa, não dava certo, não. Pois é, dentro de casa ia ser um caos agora. Mas é muito interessante nesse ponto. Eu gosto dela, porque ela me dá uma certa tranquilidade. Ela me bota no eixo, na verdade. É uma pessoa que me bota no eixo. Pois é bom. Ter um estável perto é sempre bom, né? E qual foi o principal motivo que fez você se interessar pelo autoconhecimento? Então, na verdade, o autoconhecimento... Eu tive uma fase em que eu precisei realmente olhar para mim, sabe? Eu não estava mais feliz com a vida que eu estava levando, eu não estava feliz comigo. E aí eu descobri que eu precisava encontrar um caminho para mim que me fizesse mais feliz, porque aquele caminho que eu estava não estava legal. E aí eu comecei a buscar o autoconhecimento para mim e entendi que, quando eu comecei esse caminho, eu entendi que ele era muito amplo, muito bonito, e que aquilo que eu estava vivendo eu poderia levar para outras pessoas. E aí eu entendi a minha missão de vida, entendeu? E aí por aí foi. Então comecei e não acabei mais. Fui fazendo alguns cursos, fui fazendo... eu comecei até muito nos cursos da área de saúde, da acupuntura, cranopuntura e na coisa da cura, porque eu tinha muita vontade de trabalhar a cura. Eu entendia nessa minha busca. O primeiro curso que eu fiz foi a psicanálise, que foi o que me ajudou. E depois da psicanálise, eu quis acrescentar alguma coisa pensando em trabalhar muito a cura. E aí eu fui buscar a medicina chinesa. Então, fiz muitos cursos nessa área e tal, e eu ainda estava dentro de uma empresa que eu trabalhei por anos, como terceirizada e tal. E aí eu comecei a fazer esses cursos ainda lá e fui. E eu tinha, até lembro que quando começou a história do coach, eu ainda tinha um pezinho meio que atrás, assim, com o coach, né? E acabei depois conhecendo um amigo, me convenceu a fazer e tal. E aí, depois que eu entrei, assim, não tem mais como parar, né? Isso aí, tem a Simone falando aí, é que eu falei, o caminho é um caminho sem volta, né? Autoconhecimento é um caminho sem volta, assim.
A gente entra e aí vai acontecendo tantas transformações na vida da gente. Você vai se transformando tanto, você vai entendendo, vai caindo tanta ficha, vai acontecendo tanta coisa, que a sua vontade é gritar para o mundo, olha, vem também, sabe? Tipo, vem por aqui que o caminho é legal, sabe? Então, é mais ou menos isso, né? O meu caso, como comentei com você uma vez, o meu caso já foi diferente, né? Eu trabalhava como fisioterapeuta e também estava na educação. Só que eu estava sentindo, não tinha um motivo de vida, não tinha um propósito, na verdade. Eu via dia, entrava dia, a mesma coisa. Tipo assim, aquilo não me preenchia. Uhum. E chegou um momento de a Simone sempre falando, do coach, do coach. E coincidentemente, um ano antes que eu falei, que eu passei em frente da Ebra e falava, o que é tal de coach, tal de doido? Nem sabia o que era, falava e nem sabia. Aí a Simone falando, pediu se eu podia levar ela para fazer esse curso em Vitória. Eu falei, não, eu vou, te levo. Aí uma semana antes eu falei, não, vou fazer para ver como é que é. Mas nem sabia o que era o coach. Mas foi dali que eu comecei a entender. Quando eu vi a Roda da Vida, eu falei, misericórdia. Falei, agora estou enrolado. O que é isso? Minha vida, eu falei, tá um desastre. Quando eu olhei, eu falei, nossa, misericórdia. Tá um desastre, eu tenho que mudar isso. Aí foi quando eu comecei a me apaixonar pelo coach. Aí foi quando comecei a ler, comentei com você. Eu comecei a buscar me entender, na verdade. Aí acabei descobrindo meu propósito de vida nesse meio termo. É isso que eu falo, a gente começa a se curar e aí, de repente, quando você começa a se transformar, né? Aí você entende que... Você começa a entender que aquilo não foi à toa, né? Você entrou por esse caminho, não foi à toa. E, geralmente, você foi chamado pela sua missão, né? Eu entendo isso, que em algum momento da vida da gente, a gente é chamado pela nossa missão. E aí é um caminho sem volta, aí não tem mais jeito, né? Aí eu vi ali o Ari entrando. Quanto tempo eu não vejo o Ari? Um beijo, Ari. Então, assim, esse caminho de autoconhecimento, quem começa a trilhar não volta mais, não tem mais jeito. Até porque não tem mais como, né? Você desperta para um monte de coisas, você começa a se transformar. E aí ali não tem, vou voltar, não tem como eu voltar, né? Eu já mudei, o que foi, entendeu? Ei, Lulu. Então, assim, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Posso te dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu também falo, eu falo mesmo, foi o maior acerto que eu dei na minha vida. Nem quando eu fiz faculdade, eu falo, foi o curso melhor que eu investi na minha vida, foi o coach. Na verdade, eu me descobri muito no coach. Eu vi que eu poderia reinventar a minha vida, eu podia começar um outro caminho, tanto emocionalmente, profissionalmente. Eu senti mais forte, eu senti que eu era outra pessoa. E foi uma coisa assim, para mim foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Não me arrependo. Sou doido, minha mãe fazia também, que minha mãe está acompanhando a live aí, né, dona Sandra? Eu sou doido que ela faça. Porque... né? Eu falo que a PNL também todo mundo deveria fazer, né? Que a PNL dá essa igual agora mesmo, né? Técnicas da PNL que nos ensina, que a gente usa dentro do coach, né? Então eu falo que todo mundo deveria fazer, né? Que é uma coisa muito bacana. Eu fiz o PNL depois, né? Depois do coach. Mas foi muito bom. Nossa, eu adorei fazer PNL também. Pois é. Aí o perfil, igual a gente vê o perfil comportamentais no DISC, né? Você fez botado mais pro coach. Eu fiz o DISC pelo coach, na verdade, na época. Aí depois você já vê na PNL as mesmas pessoas de forma diferente. É mais visual, sinestésico. E como a gente tem um ganho, né? Eu falo que independente da profissão, independente do que você faz, são conhecimentos que vão facilitar muito a sua vida, né? Então, seja o que for, qual profissão que você tenha, a coisa de você entender o outro, como o outro vê o mundo, te facilita a sua comunicação, né? E você aprende quantas técnicas você pode utilizar ali, até para criança, né? Aprender qual a forma de você ensinar, como é que o meu filho vê o mundo. Então, se você começa a entender isso, é muito mais fácil você fazê-lo se interessar pelas coisas, você entender o comportamento dele. Então, eu falo que a análise comportamental ela é muito bacana, ela dá um ganho muito grande, né? É o mundo de coach, PNL, enfim, a inteligência emocional, né?
É um caminho muito bacana, assim, que todo mundo, independente da profissão, porque eu acho que o mal foi aí, muitas pessoas, o coach foi muito vendido como se todo mundo tivesse que entrar e virar um coach. Na verdade, não é isso, sabe? Acho que, na verdade, algumas pessoas vão por esse caminho, algumas pessoas têm esse dom aí para trabalhar, têm essa missão de vida aí e tal, mas não é todo mundo. E algumas pessoas vão ter um aprendizado muito grande com esses cursos dentro da sua própria profissão. E isso é muito bacana. Exato, tipo assim, eu até comento com o pessoal, minha mãe falou, ó, vou fazer, minha mãe comentou aí, a Sandra. Ah, é ela que falou? Isso aí. Pode Minha fazer, mãe. dona Sandra. Mas eu percebo isso, porque eu até comento com o pessoal da minha turma de faculdade, eu falo, conhece, faz o conhecimento, não precisa seguir a profissão, mas eles têm, assim, aquela mentalidade da caixinha, né? Uhum. Não quer sair da caixinha, quer aquele confortozinho dentro da caixinha, quer ficar aqui. Ele não quer, ó, evoluir. É isso. Aí reclama, porque a vida tá sempre do mesmo jeito. Falei, mas você tem que mudar, não tem jeito. Ou você muda, ou a própria situação vai te mudar. Eu falo que tem dois caminhos na vida, né? Ou a gente muda pelo amor, ou a gente muda pela dor. É melhor mudar pelo amor, né? Porque pela dor Exatamente. não é tão bom assim, entendeu? E geralmente é assim, quando você fica ali, né, no caminho do copo meio vazio, a coisa nunca tá legal, né? Que você só consegue enxergar os defeitos, você só consegue enxergar os problemas, as dificuldades. E aí, como que você vai sair daquilo? Vai estar sempre muito ruim, a vida vai estar sempre muito ruim. E eu falo disso porque eu tenho uma história aí de superação, assim, que eu vim de um caminho que eu tive que fazer isso. Eu tive que parar e me reinventar e começar a entender que o mundo estava muito bom, ele não estava ruim, não, entendeu? Que quem estava fazendo ele ruim era o meu olhar para ele, entendeu? Exato. E muitas pessoas ficam reclamando assim, dá um exemplo, vou botar na minha profissão, fisioterapia não dá sucesso, não faz a pessoa crescer, ou psicologia não dá sucesso. É porque a pessoa não está no seu propósito. Eu penso assim, igual eu não estava no meu propósito naquele momento. Meu propósito era o quê? Mudar a mentalidade da pessoa, dar um sentido na vida. E o coach me fez esse despertar. E foi um processo. Eu fico até analisando como minha vida foi. Eu trabalhei com fisioterapia, pintou a oportunidade de eu dar aula. Comecei trabalhando dando aula de biologia. Para o quê? Justamente perder essa timidez de falar em público. Que eu era tímido até o extremo. Eu tive que trabalhar. Dei aula, participei de feira aí em Vila Velha. Eu tive que perder esse medo de falar com público e pessoas de certo escalão, igual governador, vice-governador, pessoas no meio político. Eu tive que aprender a trabalhar essa fala até chegar esse momento. Aí quando chegou um ponto, eu falei, não, tá faltando mais alguma coisa. Aí foi quando eu resolvi fazer o coach mesmo, porque a educação já não estava me preenchendo mais. Eu chegou um ponto que chegou no meu limite ali, não era... Eu não sabia que eu não ia conseguir avançar mais. Era hora de eu reinventar, foi o que você falou. E o coach me fez essa reinventação. Me reinventar, né, na verdade. Se superar, né? Não deixa de ser uma... Porque assim, eu falo, coach para mim foi o divisor de água. Eu falo que eu sou o Fabrício antes do coach e depois do coach, né? Que isso é muito bacana. Eu escuto muito isso, né? Quem tem um caso bonito aí com a PNL, com o coach, a Giannis também, lá de Aracruz, né? Que a gente acompanha aí, que tem uma história linda, que a gente vê como ele pode mudar a vida, transformar vidas, né? E isso é muito bacana, porque existem muitas pessoas sérias, né? Eu fico muito triste quando eu vejo muita gente, mas eu entendo ao mesmo tempo muita gente falar mal aí do coach, porque entrou muita gente no mercado querendo ganhar dinheiro de qualquer jeito e com uma irresponsabilidade. Então, assim, eu entendo que é preciso, né, é necessário a gente ter uma responsabilidade. Então, até onde eu posso ir, até onde eu dou conta, o que é para mim e o que não é para mim. Então, não são todas essas pessoas. As pessoas muitas pessoas quiseram vender mágica, né? Vender eu resolvo qualquer coisa, isso é tipo assim, uma fórmula mágica. E não existe uma fórmula mágica em nada. Tudo é um trabalho, tudo é autoconhecimento, ele leva um tempo, ele requer disciplina, ele requer empenho da sua parte. E não foi vendido isso, às vezes foi vendido como uma coisa muito simples, muito fácil, e vem aqui, pega minha mão, que em 10 passos eu te levo para o seu caminho desejado.
E então acabou que se vendeu uma imagem muito errada do coach, e eu tenho uma tristeza grande com isso aí, porque eu sei e eu conheço pessoas muito sérias que estão nesse caminho, né? Tem pessoas aí, eu estou vendo o Juliano perguntar aqui, como lidar com o medo de fracassar, né? A vida é um risco, né, Juliano? Não tem como a gente tem, é bom sempre a gente lembrar disso, né? Viver requer uma certa coragem, né? A gente não tem garantia. Qual é a garantia que a gente tem na vida, né? Eu costumo dizer que a gente não tem garantia de nada, né? Então, a garantia que a gente tem é o nosso amor, é o amor de Deus, né? Eu falo que a única garantia que a gente tem na vida é esse, que é esse caminho, porque o resto é incerto. E aí a gente, você ter a coragem de lidar, né, com o seu dia a dia, com as suas vontades, com seus projetos, e eu acho que é o grande segredo aí, é esse, né? Não, com certeza. Qual seria a sua resposta aí para isso? O que você diria? Não, como lidar com o medo de fracassar? Eu acho que o medo de fracassar é o medo da incerteza, o medo do futuro, que você não sabe o que vai acontecer. Eu acho que o mau pensamento, eu falo que isso por mim mesmo. O medo de fracassar é justamente o medo do futuro. É o que você pensa, como é que eu vou fracassar? Mas você tem que pensar o seguinte, foi uma frase que eu li há muito tempo, e essa frase, na época eu fazia o coach, ali na Parada de Ibiraçu. Parada de Ibiraçu? Não, Parada da Califórnia, ali em Ibiraçu. A frase do Charles Chaplin. Aquela frase para mim foi o motivador maior do coach, para mim, naquele momento. Aí, o Charles Chaplin falou assim, eu prefiro derramar uma lágrima por ter tentado e não ter conseguido, do que chorar a vida inteira por nunca ter tentado. Eu gosto muito daquela frase que a gente usa muito no coach, que é o melhor feito, é melhor feito do que não feito, né? Então, assim, é melhor você fazer do que não fazer. Então, assim, eu acho que quando você descobre isso, aí você acaba, né? Eu falo em duas coisas que eu trabalho muito. Uma que é você viver no presente, né? Eu trabalho aí já há algum tempo falando sobre isso, né? Que é você viver no presente, nem no ontem, nem no amanhã, mas viver no presente. Quando você aprende a confiar e a viver o seu dia de hoje como uma dádiva que você tem e entrou ali tentar fazer o teu melhor naquele dia, então você para de ter o medo, porque o amanhã ele vai se transformando, ele vai ficando cada vez mais fácil a partir do momento que você está vivendo o seu hoje da melhor maneira possível. Então eu venho muito trabalhando isso, né? Para de sofrer pelo que está lá na frente, pelo que você ainda não viveu, e pare de carregar o peso do que você já viveu, né? Exato. E você falou, viveu, já passou, você não vai ter como mudar. Não, você não tem como. Você pode fazer o quê? Trabalhar para ter um futuro melhor. Fazer as coisas melhorarem para você. Passado, claro, dá remorso, algumas vezes dá, não tem jeito, a gente é ser humano. O passado temos nossas falhas como aprendizado e não como peso. Essa é a parte mais... Exatamente. E aí, é lógico, dependendo do que você viveu, você vai pedir ajuda. Tem algumas coisas que é necessário pedir ajuda, né? São as terapias, a psicanálise, a psicoterapia, enfim. Eu estou vendo a Simone falar ali, o medo pode estar aliado com o julgamento dos outros ou com a incapacidade. Algumas crenças, né, Simone? A gente carrega muitas crenças aí, e é preciso, sim, se libertar dessas crenças. E o medo o medo do julgamento é realmente muito grande. E é por isso que eu gosto muito dessa frase que você leu do Charles Chaplin, e eu falo, isso é melhor o feito do que o não feito, porque quando a gente entende que para eu fazer uma coisa muito bem feita, eu tenho que ter feito ela muitas vezes, então eu tenho que começar de algum lugar, é melhor começar, né? E aí é a prática que vai me fazer cada vez melhor naquilo, que vai me fazer excelência naquilo, é a prática. Então a gente começa a entender isso e aí você começa a fazer, porque é fazendo que você vai ganhar essa excelência. Com certeza, é uma coisa. Eu vou só antes disso, mandar um abraço para um amigo meu, amigão mesmo, lá de Colatina, Severo Conópica, é um amigo meu, que é praticamente meu irmão. Eu falo que é o irmão que eu não tive, é esse cara. Fisioterapeuta também, trabalha. Tá aí com a gente, trabalha na Unesc lá. Ah, que legal. É professor. Obrigada aí pela presença. E você falando do negócio de excelência, eu
eu percebo até uma coisa simples, isso aqui, ó. O fato de ler aqui, ó, de leitura. Esse é o livro que eu estou lendo agora, né? Nunca mais fico sem dinheiro. Ah, legal. E eu percebo isso em mim, que eu, tipo assim, eu não tinha o hábito de ler. Aí eu comecei. Hoje até a minha leitura é melhor, eu não gaguejo tanto, e eu estou mais rápido, tanto pela prática mesmo. Que legal. E você tem uma história aí com leitura que você conseguiu. Você já leu quantos livros que você me falou esse ano? Esse ano, até agora, eu já li 43. Aí, isso é muito bacana. E hoje a gente estava falando isso, né? Que eu falei, eu estava conversando com uma amiga hoje, a Lu, ela está até aí com a gente. E aí, eu falando com ela que eu tenho o hábito de ler muitos livros ao mesmo tempo. Então, eu não consigo ler um livro só, sabe? Eu estou sempre lendo 2, 3 livros. Aí você chega aqui, eu tenho um livro na sala, eu tenho um livro no quarto. Aí, tipo assim, eu estou sempre lendo. Aí eu chego lá, começo a ler aquele, depois eu continuo aquele outro. E assim, então, às vezes eu demoro um pouco mais, mas eu leio vários livros ao mesmo tempo. Consigo chegar ao fim deles, mas sempre lendo mais de um. Mas isso depois eu estava vendo outro dia uma matéria que isso não é ruim, isso é bom, né? Que você trabalha as histórias, lembra, trabalha a memória, né? Ajuda na memória. E eu tenho esse hábito. Eu gosto muito de ler, mas eu faço eu tenho esse hábito de ler várias coisas ao mesmo tempo. Eu já cheguei a fazer mais isso, né? Agora não estou fazendo menos. Mas eu cheguei a fazer muito. Teve uma... Logo quando comecei... Tinha acabado de formar no coach, eu li no mesmo dia. Eu lia 3 livros diferentes. Aí eu li um em casa... Aí lia um antes de começar o trabalho, que era meia hora de intervalo, eu tinha que fazer só para cumprir o horário para eu entrar. Aí eu lia o livro, aí terminava o horário do turno lá no colégio, aí eu pegava outro para até dar o meu horário. Aí eu lia o outro livro. Eu lia 3 livros diferentes mesmo, no mesmo dia. Pois é, eu tenho esse hábito até hoje. Mas e aí eu estava lendo que é muito bacana, porque... Aí eu tô vendo a Simone falar que começa muito. Porque você trabalha a sua memória, né? Quando você tá no meio de uma história aqui, eu li de manhã uma história, aí depois eu pego outro livro, eu tenho que puxar na memória toda a história daquele livro, então isso é uma coisa bacana, você tá trabalhando aí a sua... Eu falei, que bom fazer isso sem saber, eu já fazia isso, entendeu? Eu li que bom mesmo é trabalhar pelo menos 2 livros por dia, dessa forma, para justamente trabalhar a memória, né? Exato. E eu tenho esse hábito. Só que eu sou mais fominha, eu pego um livro e não consigo parar, eu quero ler logo tudo. Mas tem alguns que a gente não consegue parar, né? Tem alguns livros que você não consegue fazer isso. Eu já tive isso, sim, de pegar um livro e aí você quer chegar no fim daquele livro e não dá para parar mesmo. Então, eu li agora há pouco tempo, uma biografia de um romance, né? Na verdade, é um romance sobre Maomé. E eu comecei a ler, assim, caiu aquele livro, eu fui viajar e ele estava numa banca, eu comprei, e o livro foi muito interessante. Pela parte histórica dele, eu acabei não conseguindo, né? Ele fazia algumas colocações de história, de época, e como é um assunto que eu gosto muito, eu acabei, assim, enquanto eu não acabei aquele livro, eu não consegui nem olhar para o lado, entendeu? Foi não, bacana. Você falando assim... Tem um livro que foi ano passado, no ano novo do ano passado. Eu fiquei aqui em São Gabriel da Palha. Aí eu lembro que eu peguei um livro emprestado com uma amiga minha, que participou da live, a doutora Ediana. O Monge Executivo. Eu sei. Então, no ano novo eu li ele todinho. Eu peguei ele 8 horas, 5 horas da tarde, já tinha terminado o livro todo. Eu não conseguia parar, só parei para almoçar. Tem livro que você não consegue fazer isso, né? Tem livro que você não consegue ler outro junto com ele, né? Mas tem alguns que você já, principalmente esses de autoconhecimento e tal, você consegue ler mais de um ao mesmo tempo. E o outro livro que eu li tem pouco tempo é o do jogador Tandy, A Vida é um Jogo. Antes desse aqui, eu terminei ele, aí comecei esse. É um livro que eu peguei também, comecei, acho que foi 2 ou 3 dias que eu terminei ele todo. Eu só não continuei assim, não li no mesmo dia por causa do meu trabalho. Só que voltava para casa e pegava ele. Né? Isso aí é uma dica legal aí para quem gosta de ler, é uma dica legal para essa época aí, é a leitura, né? Que você tem muita coisa e tem, não tem o que fazer, tem sim, vai ler. Vai ler. Tem muito o que fazer. É isso. E não tem nem a desculpa, né? Se, não estou podendo comprar. É só baixar na internet, você acha um monte de livro interessante. Né? E tem muita coisa. E eu estava vendo também que, assim, até esses aplicativos de livro e tal, eles estão liberando, né? Não só eles,
livros de aplicativos como da TIM, da Apple e tal, eles estão deixando os livros lá à vontade. Tem livros bons, eu estava vendo ali sobre hábitos, vários livros legais que estão à disposição. E aí, é só pegar o celular e ler. Tem gente que tem dificuldade de ler no celular, mas é tudo um hábito, né? Você começa a fazer e aí, quando vê, já foi. Tem muita coisa para aprender. Aí a Bruna. Ei, Bruna? Tem um site que eu... tem um site que eu leio, eu digito assim, eu boto o nome do livro, né? Aí é Doceiro, o nome do site. Sei. Aí você baixa todos os livros. Pois é, tem muita coisa bacana. Eu acho muito bom, assim. Também, né? Que é o que eu tenho feito muito, assim, eu recebi, eu estou numa fase eu estou estudando constelação familiar, né? E aí eu tenho devorado aí os livros da área de constelação familiar. E então, assim, tem uma troca que a gente tem feito de livro, amigos e tal. Eu tô lendo esse, eu mando para ela, eu li aquele. Então, os livros que estão online aí, que estão gratuitos, que a gente pode pegar e tal, e estão lá para isso, a gente consegue indicar e ir dividindo isso aí com os amigos e passando. Você me mandou um livro, né, também? Você me mandou um livro. Mandei. Então, do Rick Schechter. Estou vendo a Bruna falar aí que leu 6, que está apaixonada pela leitura. Pois a leitura é uma coisa muito bacana, porque você, quer dizer, você entra ali, é um mundo, você pode aprender pra caramba, e depois que pega o hábito, não tem nada melhor, né? Para passar o tempo. Com certeza. Do que ler, ter acesso. E quem me ensinou a pegar esse hábito da leitura foi a Priscila, do curso de coach, que fez coach comigo, Juliana, Simone, a Bárbara, aquele grupinho. Foi a Priscila, que trabalha no Itaú. Ela falou assim: Fabrício, você que não tem hábito nenhum, pelo menos tenta ler 10 páginas por dia. E só que eu comecei, a minha intenção era ler 10, né? Só que eu acabei lendo um pouquinho a mais, né? Comecei a ler, não conseguia ler, aí foi aumentando para 20, de 20 foi para 30. Aí hoje a minha média, no mínimo, é de ler 60 páginas por dia. Aí, que legal. E nem gasta tanto tempo assim, né? Porque quando você começa e vai aumentando, quando você vê, você já leu e pronto, né? E essa quarentena, uma coisa que eu estou fazendo aí nesse tempo aí, nessa pandemia, é criar esse hábito com meu filho. Então, assim, eu separei um dia da semana que a gente senta aqui na mesa, aqui, bota um livro e aí eu leio um capítulo, ele lê outro capítulo e a gente debate aquele capítulo e tal. Então, assim, eu fui criando nele o interesse pelos livros, deixei ele escolher, e foi muito bacana que ele escolheu um Augusto Cury lá. E aí, Gestão das Emoções foi o livro que ele escolheu, tá até aqui na mesa. Depois eu posso mostrar ele aqui. E aí eu faço esse trabalho com ele da gente ler. É um lazer, na verdade, né? A gente fica aqui, toma um café e lê, e é bacana, é um momento que a gente está junto e está criando esse hábito. Eu estou vendo aí o Conquista Treinamentos aí falar que lê o Ikigai, então você vai adorar. É da minha empresa. Eu li o Ikigai e depois eu li o Shiguichi, que é esse daqui. Quer ver? Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu fiz meu telefone está numa pilha de livros aqui, sabe? Que é tudo improvisado. Deixa eu tirar. Quer ver? Deixa eu mostrar ele aqui. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Ó, consegue ver? Tá dando para ver? Tô conseguindo ver. Do mesmo escritor, dos mesmos autores do Ikigai. É um livro muito bom. E ele é um livro gostoso de ler. Facinho. Você lê ele em um dia, você lê, mas você depois... É um livro de cabeceira, sabe? Que toda hora você pega ele, dá para você ler alguma coisa. E é tipo o Ikigai mesmo. Mas é bem legal. Eu gostei bastante desse livro. Até marcado aqui. Tem várias páginas marcadas. Eu já fiz até alguns posts aí sobre isso, entendeu? E é bem, bem bacana. E continuando aqui, Josi, com esse conhecimento da área de desenvolvimento humano, tem ajudado você nesse momento? Sim, claro que tem. Bastante, até porque
muitas coisas, muitas técnicas que a gente aprende, que a gente pode usar agora, né? Como eu falei, a coisa do viver no presente, né? Que é o mindfulness, que é a gente trabalhar vivendo no presente, no agora, a meditação, a respiração, a estar presente, estar consciente do que você está fazendo, porque a gente faz tudo muito no automático, né? E aí você começa a aprender a estar consciente do momento que você está vivendo ali, você começa a parar de se preocupar demais com o futuro e entender o seu momento e o seu presente. Então, é uma das técnicas principais para mim, assim, que eu falo que é o gerenciamento de emoções, né? Fazer esse trabalho. Eu falo que tem uma frase que eu amo muito, que é para mim, o meu grande mestre, que é Jesus, né? Que ele fala orai e vigiai. Então, eu falo que, para mim, essa frase ela é muito bacana e eu costumo falar muito ela nos meus atendimentos, que é você estar... Eu entendo como você vigiar os seus pensamentos, sabe? Você, no presente, e aí tem várias técnicas que a gente aprende e que agora eu tenho usado muito, que é você se vigiar mesmo, para você não estar pessimista, para você não estar muito lá no futuro, para você não estar muito lá no passado, os seus medos. Então, assim, para mim é uma grande frase. Orar, que é agradecer, que é louvar, é viver o seu momento, é estar presente ali com todas as técnicas que a gente pode ajudar e ensinar também. Eu tenho falado um pouco sobre elas. E principalmente se vigiar, né? Até que ponto? Porque eu falo que começar... puxar uma cordinha aí do pessimismo, do vitimismo, se você entrar nisso, é um caminho, assim como o autoconhecimento é um caminho sem volta, você puxar essa onda aí de se colocar como vítima do mundo também é um buraco muito grande, muito fundo, que a gente tem que ter muito cuidado. Então, assim, todas essas técnicas, tanto da PNL, quanto enfim, com todas que eu aprendi aí, muitas, né, dentro da área do desenvolvimento humano, tem sido incrível para mim nesse momento, e eu tenho tentado até compartilhar algumas aí no Instagram e tentado ajudar dessa forma, entendeu? Não, eu também tô com um ritualzinho de manhã, né? Eu tenho mania de fazer minhas orações, aí igual para me relaxar mesmo, eu pego a leitura ou vou fazer alguma atividade física para o quê? Para não ocupar justamente com essas coisas, ficar pensando naquela coisa negativa. Vou ficar me vitimizando. Aí o que eu faço? Eu vou, ou pego a bicicleta ergométrica aqui, pedalo, alguma coisa, começo a ler. Para o quê? Justamente para não absorver aquelas coisas ruins e ficar me vitimizando. Por que está acontecendo isso? Não, vou mudar o meu padrão, vou começar o quê? Ver coisas que eu posso fazer para não ficar pensando. E eu acho que eu virei a câmera aqui sem querer. Virei. Acho que eu tô... Deixa Tô vendo aqui. Eu não estou conseguindo sair, não sei porquê. Não estou conseguindo, peraí. Aconteceu alguma coisa com o meu celular aqui que deu ruim, como diz o outro. Eu vou botar uma coisa aí, só para poder voltar. Pronto. Consegui. Voltou. Foi só colocar uma carinha de amor que eu voltei. Não, mas... Igual, eu percebo muito isso aí. O pessoal está muito preocupado com uma coisa que, tipo assim, muito você falou, do futuro. E está esquecendo do presente. Pensando, o que vai acontecer daqui a... Porque o que acontece, Fabrício? Nesse momento, as pessoas estão... A gente está vivendo uma loucura, né? Além de a gente estar vivendo essa pandemia, que é uma coisa que ninguém esperava viver, então, assim, que a gente não fazia ideia de como seria e o que nem foi uma coisa que pegou a gente realmente de surpresa. Então, tem aquela preocupação. A gente ainda tem que lidar com essa loucura da política dentro do Brasil e do mundo aí, entendeu? Com as coisas que estão acontecendo. E isso, a coisa da economia, isso faz com que as pessoas criem uma ansiedade nas pessoas muito grande nesse momento, medos, incertezas do que vai ser. Então, se a pessoa hoje ela entrar nessa linha do medo, né? O Juliano falou aí aqui como lidar com medo e tal. Se a pessoa viver lá na frente, se ela começar a dar muita linha para essas incertezas, deixar o pensamento dela aí
começar a trabalhar muito lá na frente, como é que vai ser, eu vou conseguir, eu não vou conseguir, eu vou me adaptar, eu não vou, o que vai ser do Brasil, o que vai ser do mundo, como é que vai ser a economia, e vai falir, não vai falir. Então, assim, você vai pirar, sabe? Então, o que eu entendo que a gente precisa fazer hoje é criar uma rotina de pensamentos mesmo, de trabalhar, de emoções, de gerenciar suas emoções, de gerenciar os seus dias, para você, que você falou, acordar, fazer minhas orações, meditar, enfim, cada um faz da sua forma, né? E aí depois gerenciar o seu tempo, né? O que eu vou fazer e viver um dia de cada vez e confiar que sempre as coisas vão acontecendo, né? É melhor ver o copo meio vazio ou meio cheio, é sempre melhor ver meio cheio, né? E, com certeza. Exatamente. E conta uma história de superação, Júlio, para o pessoal aí, nesse momento. Então, eu falo que eu escuto muitas histórias de superação, né? Acabo ouvindo muitas histórias de superação, principalmente porque eu trabalho muito com mulheres também. E eu escuto histórias fantásticas de superação. Mas, assim, eu tenho para mim hoje, para dizer aqui, a minha própria história, né? Que, como eu te falei, eu trabalhei por muitos anos, por mais de uma década, mais de 10 anos dentro de uma empresa. E no final, sabe, eu não estava nada feliz. E foi quando eu comecei a sentir, falar, cara, eu tô me transformando. O que está acontecendo comigo? Eu não sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa mal-humorada, eu não sou essa pessoa. Eu não sou isso que eu estou me transformando. Esse lugar aqui está me transformando numa pessoa que eu não quero ser, sabe? E foi quando eu decidi falar não mais, queimar a minha ponte, literalmente. E eu saí e falei, agora é agora ou nunca, né? Então, assim, e todo mundo falava, mas como que você vai largar o certo, né? Pelo duvidoso, vamos dizer assim, né? Você e tal, eu estava ali só eu e meu filho, né? Então, assim, as contas sou eu e eu, posso contar só comigo. Como que você vai fazer isso? E eu senti que aquela era a hora. Eu tinha que queimar a ponte e seguir em frente, porque se eu ficasse ali, eu estava morrendo a cada dia, sabe? Fazendo aquilo ali. E aí foi quando eu realmente na verdade, eu fiz um plano ali, falei, 2 anos eu enfiei a cara nos estudos, assim, fui fazendo mais cursos na área de desenvolvimento humano e fui buscando tal, e quando eu saí com a cara e com a coragem, literalmente. E vou te dizer que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, hoje o que eu falo para as pessoas é: se vocês não estão felizes no seu trabalho, se vocês não estão felizes aonde vocês estão, seja o que for que você está ali vivendo, se transformando numa pessoa que não está legal, porque a gente vai fazendo isso com a gente, né? Então, assim, muda, sabe? Muda, queima a ponte, queima a ponte, sabe? Segue, vai embora e faça um plano, trace um plano, porque essa foi a maior superação para mim, que foi deixar aquela vida certa do emprego formal e começar a empreender, né, dentro da minha área e buscando soluções e fazendo muitas coisas, e buscando parcerias e me conhecendo cada vez mais nesse trabalho, e que foi muito bacana. Eu tô vendo a Aderlaine, um grande beijo para você, Aderlaine. A Aderlaine me conheceu na empresa. Então, assim, aquilo para mim, eu conheci pessoas maravilhosas, foi um grande aprendizado para mim, todos esses anos que eu passei lá. Então, assim, mas sair foi desafiador e ao mesmo tempo foi fantástico, assim, foi aonde eu consegui enxergar qual era o meu caminho e por que eu estava tão mal, porque eu estava seguindo por um caminho que não era a minha missão de vida. Então, como que você pode ser feliz se você está caminhando contra aquilo que realmente você veio fazer aqui, sabe? Como que eu posso estar ali e eu ainda, hoje, quando eu olho para trás, eu falo, pô, passei tanto tempo, mas são tempos necessários, né? São tempos necessários. E essa foi minha grande superação, assim, essa história, a minha própria história. E outras que eu conheço, eu estava lembrando hoje de um caso aqui, que você falou de superação, eu estava lembrando de um caso de uma pessoa que eu conheci lá na empresa,
que era uma terceirizada da Petrobras também, e ela trabalhava na área da limpeza lá com a gente, auxiliar de serviços gerais. E quando ela me contou a história dela, a gente tomando café e tal, e ela me contou a história dela, que ela trabalhava com cana, né? Ela era escrava, era aquela coisa da escravidão infantil mesmo. Então, ela foi vendida muito pequena numa fazenda e lá ela trabalhava com cana de açúcar, enfim, com trabalhos de fazenda. E ela, desde muito nova, ela era muito pequena. Então, ela tinha várias cicatrizes, ela teve vários ossos quebrados, ela analfabeta. E aí, vivendo aquela vida sem os pais, enfim, sendo abusada sexualmente pelos capatazes, pelos donos da fazenda e tal. Teve uma filha muito nova, com 11, 12 anos, de um dos homens da fazenda que abusaram dela. E quando foi um dia, ela conseguiu fugir dali, ela veio para Vitória, ela se casou, ela teve filhos, teve mais 2 filhos aqui, trouxe essa filha aqui do abuso. E ela estava trabalhando, ela tinha feito um curso, aprendido a ler e a escrever já adulta, ela devia ter uns 30 e poucos anos. E aí ela, enfim, estava ali, tinha ficado viúva, ficou viúva logo depois, quer dizer, foi mais um sofrimento e tal. E estava ali na luta, trabalhando. E o que aconteceu com ela? Há pouco tempo, eu estava indo para Ebra, lá no centro, com o Tiago ali. E eu encontrei com essa pessoa, ela já não está mais lá também na empresa. Eu encontrei com ela e eu falei, como é que você está e tal? E ela falou comigo assim, olha, eu estou me formando em enfermagem. Nossa! E isso as histórias que eu pego do tamanho da força, né, que o ser humano tem e que a gente tem que ter coragem, sabe? Então, assim, eu dei um abraço nela, falei, poxa, o nome dela é Cida, posso citar aqui, porque eu tenho certeza que é para ter orgulho, na verdade, né, dessa pessoa. Eu não sei se a Derlaine conheceu ela, acho que não, ela trabalhou com a gente lá no América. E fantástico, assim, a história dela é fantástica, sabe? Então, assim, essa pessoa se superou, ela saiu de lá, ela chegou com 30 anos, ela foi vendida da família dela, ela foi abusada, ela teve tudo para a vida dar errada, em vez de reclamar, ela arregaçou as mangas e ela correu atrás da vida dela, ela se transformou e ela está se formando, e foi muito legal. Ei, Eduardo... E quando ela falou comigo assim, olha, eu estou me formando agora e eu estou muito feliz de estar me formando. Você não tem noção o que significa para mim um diploma, sabe? Ter uma profissão, ter uma graduação para quem aos 30 anos não sabia nem ler nem escrever. E isso para mim é o melhor caso de superação que eu tenho hoje para contar, entendeu? Não, igual você falando de questão de idade. Idade não tem nada a ver, igual minha mãe. Minha mãe formou ano passado. Minha mãe tem mais de 50, tá com 54 anos quando se formou. E tipo assim, o pessoal fala, idade não tem nada a ver, eu acho que nunca é tarde para começar. Nesse eu livro... penso sempre assim, nunca é tarde. A pessoa pode se reinventar. Nesse livro, o Ikigai aqui, o Ishi, aliás, do Ikigai, ele fala sobre isso, que no Japão eles têm depois que eles aposentam, eles trabalham a vida inteira, e aí quando eles aposentam, é que eles vão fazer os cursos que eles queriam, é que eles vão viver a missão de vida deles. E aí eles costumam trabalhar até 106 anos, 103 anos, eles estão produzindo, né? Que é uma das coisas que faz com que eles vivam mais, inclusive. Então, assim, é essa busca por estar aprendendo sempre, por estar sempre vivendo alguma coisa ali. Então, é se superando, né? E isso é muito legal. Hein, Gil? Só vai acabar o tempo aqui. Eu posso continuar a live com você? Pode, claro. Posso chamar depois? Vamos sim. Então tá, vou encerrar aqui e vou começar a abrir outra. Tá bom. Tranquilo. Tá ok?